Então, vamos iniciar esse conteúdo novo aí. Química, frente B, módulo 4, tá? Nós vamos começar o estudo dos cálculos químicos. Então, esse é módulo 4? Isso, módulo 4, tá? Então, pessoal, ó, vamos estudar agora os cálculos químicos, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aí, ó, é um negócio chamado unidade de massa atômica, representado pela letra U. Essa unidade de massa atômica aí, nós temos o seguinte, ó, que uma unidade é igual a 1/12 do isótopo do carbono de massa 12, tá? Que seria basicamente isso aqui, ó. Imagine que eu tenho uma pizza, tá? E eu vou dividir ela em 12 pedaços. Então, essa pizza inteira aqui, ó, equivale ao carbono de massa 12, tá? Nós dividimos ela em 12 pedaços iguais. Aí o que seria uma unidade de massa atômica? Seria eu pegar aqui apenas uma unidade dela aqui, ó. Dessa pizza. Tá? Isso aqui equivale a uma unidade, tá? Feito isso, ó, nós vamos lá para um negócio chamado massa atômica. O que seria a massa atômica? O nome já diz. O que seria? Massa atômica. Massa do quê? Massa de um? Isso, tá? Então vamos escrever aqui, ó. A massa em U de um átomo. Tranquilo? Então a massa atômica é a massa de um único átomo, tá? Quando ela está expressa em unidades de massa atômica, tá? Agora, o que viria a ser a massa atômica dos elementos da tabela periódica aí, ó. Então, quando eu falo a massa atômica dos elementos da tabela periódica, é preciso considerar isso aqui, ó. É a média ponderada em unidades também de massa atômica, é a média ponderada em unidade de massa atômica, é a média ponderada em unidade de massa atômica das massas atômicas dos isótopos dos elementos, tá? Dos elementos.
Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, pegar o elemento cloro, tá? O elemento cloro, pessoal, nós temos o cloro na natureza de massa 35 unidades e nós temos o cloro na natureza de massa 37 unidades, tá? Esses dois elementos aqui. Tranquilo? Nós verificamos na natureza que a porcentagem, a abundância desses elementos, ó, elas equivalem a isso aqui, ó. O de 35, ele tem 75%, e o de 37 é encontrado uma abundância de 25%. Então, na natureza, 75% é o cloro de massa 35 e 25% é o cloro de massa 37. Como que nós chegamos na massa atômica de um elemento? Então, eu coloquei aqui, ó, que é feito a média ponderada, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, MA, tá, ó. Por que MA? Massa atômica. Massa atômica de quem que nós vamos fazer aqui, ó? Do cloro. Então, vou colocar o Cl entre parênteses, tá? Que nós vamos calcular a massa atômica do cloro. Então, o que seria a média ponderada, pessoal? Ó, eu vou pegar a massa desse e vou multiplicar pela porcentagem dele. Então, aqui ficaria 35 vezes 75, mais o outro. A massa dele, que é 37, vezes a porcentagem dele, que é 25%. Então, isso aqui vai ficar 37 vezes 25. Nós vamos dividir por quanto, pessoal? Pelo total, ó. O total aqui em porcentagem sempre equivale a quanto? Ó? 75 mais 25 vai dar o total. Então, isso. Então, o total sempre vai ser 100%. Então, aqui nós vamos dividir sempre por 100%, tá? Resolvendo essa continha aqui, ó, nós vamos chegar ao seguinte, ó. Massa atômica do cloro vai ficar igual a quanto? 35 vezes 75. Quanto que dá? Vamos fazer aí, ó. 25 vai 2, 15, 17. Mais 7 vezes 5, 35, vai 3. 3, 7 vezes 3, 21. Com 3, 24. 5, 12, 6 e 2, né? 2.625. Agora, vamos fazer aí 37 vezes 25. 5 vezes 7, 25. 5 vezes 7, 35. Oi? Já fez? Tá, então colocar aqui, ó. Soma os dois aí agora. R$ 2.625 com 925. 3.550. Isso. 3.550. Vamos dividir agora por 100, né? Dividindo por 100, ó, nós vamos chegar que a massa atômica do cloro é igual a quanto? 35,5. Isso, muito bem, ó. Aqui dá para facilitar, né, ó. Quantos zeros eu tenho aqui no 100? 2, né? Ó, 1, 2. O que eu faço com a vírgula que está aqui, ó? Vai andar 2 casas para a esquerda. Então, por isso que ela vem para cá, ó. Então, aqui de cabeça, dá para mim colocar que dá 35,5 unidades. Tranquilo? O que eu quero que vocês façam agora? Ó, peguem a tabela periódica, tá? Peguem a tabela aí, todo mundo. Vai lá na tabela e acha o elemento cloro na tabela. Tá do lado direito da tabela. Acharam? Eu vou pegar aqui a minha também para olhar, ó. O cloro tá aqui, ó. Quanto que é a massa que tá aí?
Isso, 35,45, ó. Que aproximadamente aqui, ó, dá isso aqui, ó, 35,5, tá? Então esses cálculos aqui, ó, eu coloquei uns valores aproximados para poder facilitar o cálculo, tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Como que foram feitas essas massas da tabela periódica? Através disso aqui, ó, dessa média ponderada. Ele pega os elementos, vê a massa dele, vê a porcentagem que é encontrado na natureza do elemento. É feito o cálculo, depois é colocado aqui na tabela periódica. Tranquilo? Vamos fazer mais um, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar agora que eu tenho o elemento boro. Olhe, encontre aí na tabela o elemento boro. Isso, quanto que é a massa dele aí na tabela? 10,71. Isso. Então, o boro, ó, elemento boro, tá? Ele passou aí que a massa atômica dele, massa atômica do boro, é igual a 10,81, tá? Eu vou aproximar para 10,8. Tranquilo? Vamos imaginar, ó, na natureza nós temos um boro de massa 10. E eu vou chamar, eu não sei a porcentagem dele, ó. Ele tem X% desse boro de massa 10. E eu tenho também o boro de massa 11. E eu vou chamar aqui de Y% a quantidade dele. Tá? Aí agora eu vou colocar... Oi? Na onde, Rafael? No boro aqui? Aqui? 11. Tá? Eu tenho o boro de massa 10 da esquerda e o boro de massa 11 da direita. Tá? Se eu falar assim, ó, calcule as abundâncias de X e Y. Calcule as abundâncias de X e Y. Tranquilo? Como que nós vamos montar, pessoal, essa conta? Baseado no que nós acabamos de fazer ali. Posso fazer isso aqui, não posso? Ó. A massa atômica é igual ao quê? A média ponderada, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Isso, ó. O 10 vezes o X, que é a porcentagem, mais o 11 vezes o Y, que é a sua porcentagem. Isso aqui eu vou dividir por quanto? Por 100, isso. E tudo isso aqui vai ser igual a quanto? 10,8. Isso, muito bem. Vai ser igual a massa atômica do boro, que é igual a 10,8. Tranquilo? Matemática, o que eu posso fazer aqui agora? Oi? Isso, ó. Mas esse 100, ó, ele está fazendo o que aqui na conta? Está de? Isso, ele pode passar para lá o quê? Isso, então vamos lá, ó. 10x mais 11y é igual a 10,8 multiplicando por quanto aqui agora? Por 100. Tranquilo? Vai ficar aqui 10x. Estou fazendo passo a passo, tá? Quem consegue fazer direto, pode fazer direto. 10x mais 11y, isso aqui vai dar quanto? 1080. Tranquilo? Qual que é o problema aqui nessa equação, pessoal? Eu tenho duas incógnitas. Eu tenho incógnita x e eu tenho incógnita y, né? Só que nós sabemos o seguinte, ó. Isso aqui, ó, não foi dado em porcentagem, ó. Porcentagem de x, porcentagem de y.
Na porcentagem, sempre dá quanto, pessoal? X mais Y aqui, ó. O total sempre é quanto? 100%. Tranquilo? Vou colocar só o 100 para facilitar a conta, tá? Aí eu quero descobrir, eu vou isolar o X aqui, ó. Isso aqui vai ficar... Deixa eu escrever mais pro lado aqui. Ó, X mais Y é igual a 100. Eu vou isolar o X aqui, ó. O Y tá mais, vai passar o que para lá? Menos, muito bem. Então vai ficar X igual a 100. O Y era positivo, passou negativo, tá? Então eu cheguei nessa equação aqui, ó. Que o X é igual a 100 menos o Y. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, no lugar do X aqui, ó, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 100 menos Y. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 10 vezes. Aí eu vou abrir o parênteses. No lugar do X eu coloco 100 menos Y. Então vai ficar 100 menos Y. Certo? Então, ó, 10, no lugar do X eu coloquei 100 menos Y, tá? Mais 11Y. Igual a 1080. O que eu faço agora, matemática? O que eu faço agora na matemática? Isso, resolve quem está dentro do parênteses aqui, ó. Posso fazer um negócio chamado chuveirinho, não posso? Ó? 10 vezes 100 e 10 vezes Y negativo, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. 10 vezes 100 dá quanto? Dá 1000, né? Menos 10 vezes Y, dá quanto? 10Y. Mais 11Y igual a 1080. O que eu faço agora? Ó, olhem aqui, ó. 10Y negativo com mais 11Y. Dá quanto isso aqui, pessoal? Sobra 1Y, não é isso? Ó? 11Y menos 10Y sobra quantos Y? Sobra 1, certo? E aqui eu tenho 1080. Aí o que eu vou fazer com esse 1000 aqui, ó? Esse 1000 aqui, ó, ele era o quê? Positivo. Vai passar para lá o quê? Negativo. Então vai ficar menos 1000. Y aqui vai dar quanto? Isso. Muito bem. 1080 menos 1000. Y vai ser igual a 80%. Se o Y deu 80%, quanto que vai dar o X? Muito bem. Quem não consegue fazer de cabeça, é só jogar aqui, ó. X é igual a 100 menos o Y. Quanto que deu o Y? Deu 80. Então, 100 menos 80, X aqui vai dar 20%. Tranquilo? Vamos prosseguir, tá? Então, feito isso aqui, ó, nós vamos passar agora para um negócio chamado, nós fizemos a massa atômica, agora nós vamos fazer o quê? A massa molecular. Se a massa atômica é a massa de um átomo, o que seria a massa molecular? Isso, muito bem, perfeito. É a massa de uma molécula. Então vamos lá, ó. Massa molecular. MM, tá? Massa molecular. É a massa
também expressa em unidades de massa atômica de uma molécula. Vamos pegar aí como exemplo uma molécula muito conhecida de vocês, que é a molécula do quê? H2O. A molécula do que isso aqui? Água, tá? Molécula de água. Na molécula de água, pessoal, ó, quais são os elementos que nós temos aqui? Isso, muito bem. Isso. Tá? Olhem aí na tabela periódica de vocês quanto que é a massa do hidrogênio e quanto que é a massa do oxigênio. A massa, você está olhando o número atômico. A massa do oxigênio é 15,999 e a do hidrogênio é 1,008. Isso, então fazer assim, ó. Do oxigênio é 15,99, né? Nós vamos aproximar para quanto? Para ficar mais fácil o cálculo. Para 16. E do hidrogênio é 1,000 alguma coisa. Nós vamos aproximar para 1, tá? Só que aqui, ó, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Então eu vou fazer aqui vezes 2. O oxigênio está sem número, significa que é quanto? 1. Então o oxigênio é vezes 1, tá? Então aqui vai ficar igual a 2 e aqui vai ficar igual a 16. O que nós vamos fazer agora para terminar? Vamos somar, tá? 2 mais 16 vai dar quanto? 18, né? Então nós chegamos aqui a 18 unidades de massa atômica, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. De uma substância conhecida como ureia, tá? Ureia. Quais são os elementos, pessoal, que nós temos aqui na ureia? Elementos. Nitrogênio, né? Hidrogênio, né? Carbono e oxigênio. Olhem aí na tabela as massas atômicas de cada um. Hidrogênio é 14,007, hidrogênio 1,008, carbono 12,011 e oxigênio 15,099. Isso, tá? Em todos os casos eu aproximei, tá? 14, 1, 12 e 16, tá? Agora o seguinte, ó. Nessa molécula de ureia aqui, ó, nós temos o NH2 entre o quê? Parênteses, né? E do lado de fora do parênteses nós temos o número 2. Esse número 2, ó, multiplica tudo que está dentro, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Como o nitrogênio aqui está sem número, significa que é quanto? Que é 1, né? Então nós vamos fazer vezes 1, o nitrogênio, e vezes o 2 de fora. Tranquilo? Agora o hidrogênio, ó, vou fazer vezes 2 e vezes o 2 de fora. Agora, acabou entre os parênteses, né? Nós vamos para o carbono. O carbono aqui está sem número, é 1. Então faço vezes 1. E o oxigênio também está sem número, é 1. Eu faço vezes 1. Colocando o resultado aqui na frente, ó. 14 vezes 2 dá 28. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. 12 vezes 1 dá 12. 16 vezes 1 dá 16. Somando tudo aí vai dar quanto? 12, 14, 60?
60, isso, 60 unidades de massa atômica. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Pegar essa molécula aqui, ó, sulfato. Isso aqui é o sulfato de cobre pentahidratado. Por que sulfato de cobre pentahidratado? Hidratado de água, né, ó? Tem H2O e penta porque é 5H2O, tá? Voltando aqui, ó, para a massa molecular dele aqui, ó. Sulfato de que mesmo, falou? Sulfato de cobre pentahidratado. Quais são os elementos que nós temos aqui? Cobre, né? Enxofre, oxigênio. Quem mais? Do outro lado nós temos, deixa eu fazer mais para cima aqui um pouquinho. Nós temos cobre, enxofre e oxigênio aqui, ó. Do outro lado nós temos hidrogênio e oxigênio, certo? Poderia colocar o hidrogênio e o oxigênio aqui embaixo, tá? Eu não coloquei porque não coube. Tranquilo? Olhem aí na tabela a massa do cobre. Isso, nós vamos aproximar para 63,5, tá? Olha a massa do... Ah, é o seguinte, ó, o cobre tem massa 63,5. Qual que é o número atômico dele? 29. Você pode chegar para a pessoa educadamente e falar assim, vai tomar no 29. Tranquilo? Entenderam? Vai tomar no 29, tá? Beleza. Se o cara entender de tabela periódica, ele vai ficar bravo. Se ele não entender, ele ainda vai dar risada ainda para você. Você vai mandar ele tomar no cobre, ele vai dar risada ainda para você, tá? Olhem aí, ó, a massa do enxofre na tabela. Isso, vamos aproximar para 32. Do oxigênio é quanto? 16, certo? 15, 9, 9, aproxima para 16. Aqui, pessoal, ó, o cobre está sem número, é 1. O enxofre também está sem número, é 1. Então, aqui vai ficar vezes 1, vezes 1. E o oxigênio vamos fazer vezes 4. Aqui vai dar 63,5. Deixa eu só escrever mais para lá. Aqui vai continuar dando 32 e 16 vezes 4 dá 64, certo? Soma os três aí, não deixa para somar depois tudo, tá? Agora o seguinte, professor, por que que aparece esse multiplicação e depois o 5, ó? Porque esse número 5 aqui, ó, ele vai multiplicar tudo que vem depois dele, tá? Então, no caso aqui do hidrogênio, ó, a massa do hidrogênio na tabela é 1 e a massa do oxigênio é 16. Tranquilo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, o hidrogênio eu vou fazer vezes 5 e depois, ó, eu vou fazer vezes o 2 dele aqui, ó, vezes 2. O oxigênio eu vou fazer primeiro vezes 5. E como ele está sem número aqui, ó, nós vamos fazer vezes 1. Vamos colocar o resultado aqui na frente, ó. 5 vezes 2 dá quanto? 10. E 16 vezes 5 dá 80.
Cuidado aqui, ó. Aqui que o pessoal erra. O pessoal pensa que eu tenho que pegar o primeiro resultado aqui e multiplicar pelo segundo. Não é, pessoal. Esse vezes aqui, ó, significa apenas que eu multiplico quem está depois dele. Só que na hora de resolver aqui, ó, eu não vou multiplicar, eu vou somar, tá? Os dois resultados, tá? Ou se eu colocar esses dois aqui embaixo, eu vou somar tudo. Tranquilo? Então façam aí, ó, 63,5, 32, 64. Quanto que dá? Vai dar 0,5. 4 e 2, 6. Com 3, 9. Vai dar 159,5. 159,5, tá? E o outro ali dá quanto? 90, né? Para poder terminar, nós vamos somar os dois. Vai ficar 159,5 somar com 90, tá? Então, ó, vou até colocar da mesma cor, ó. Eu não multiplico igual tá aqui, não. Eu somo, tá? Então, vou colocar de azul aqui, ó. Esse maisinho aqui, ó, é esse mais daqui que eu tô somando os dois. Somando os dois vai dar 249,5 unidades de massa atômica. Ixi, Maria. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos continuar, tá? Sempre vai somar. Não caia nessa pegadinha de multiplicar os dois, não. Tem gente que pensa que eu tenho que fazer 159 vezes 90. Não é assim, tá? Esse vezes aqui é que eu tenho que os 5 tem que multiplicar quem vem depois. Só que na hora de resolver tudo, eu somo os dois. Tranquilo? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Colocou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e me deixou chorar. Por onde você for, eu fico com os pensamentos. Oh, tá bom, né? Então vamos lá, ó. Agora vamos estudar um negócio assim chamado constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela sempre vai ser um número equivalente a isso aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E ela aqui vai equivaler a várias coisas, tá? Ela equivale para átomos. Ela também serve para moléculas. Ela também serve para íons. E qualquer outra coisa que você venha chamar na química, tá? Então, vou colocar aqui, ó, etc, tá? Então, quanto que é a constante de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. Só vou deixar ela aí que eu já vou explicar para vocês melhor o que ela significa, tá? Agora, ó, eu vou passar um negócio assim chamado massa molar. Isso. A massa molar, ó, é o M maiúsculo, tá? Um emão só. Qual que é a diferença da massa molar para a massa molecular, tá? A massa molecular, ela está expressa em U, unidades, tranquilo? Na massa molar, ela não é expressa em unidades, tá? É a massa em gramas, tá? Vou colocar aqui, ó, é a massa em gramas, tá? E como o nome já diz, ó, massa molar.
Massa molar, por que massa molar? É a massa expressa em gramas de 1 mol. Tá? Já vou explicar o que é mol. Tá? Guardem um pouquinho. Vou pegar aqui como exemplo. Ó, nós não fizemos aqui a massa molecular da água, certo? Vou pegar aqui a mesma molécula, ó, água, H2O. O que vai mudar aqui, professor? Vai mudar só isso aqui, ó. Aqui era gramas. Ó, desculpa, lá era unidades. Agora nós vamos expressar em quê? Em gramas. Só vai mudar isso, o restante é igual, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Nós temos hidrogênio e oxigênio. Aqui, ó, coloquei que o hidrogênio é uma unidade. Quando eu falo de massa molar, eu posso escrever que é 1 grama, tá? Mesma coisa acontece no oxigênio, ó. Aqui eu coloquei 16 unidades. Agora eu vou colocar 16 gramas. Tranquilo? O restante é igual, pessoal, ó, vezes 2. Aqui tá sem número, é 1 vezes 1. Coloco o resultado aqui, dá 2, dá 16, soma os dois, vai dar quanto? 18. Tá? Então nós temos aí que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Por que mol? Porque é a massa de um mol. Tranquilo? Então repetindo, o que mudou, pessoal, de massa molecular para massa molar? Massa molecular é unidades. Massa molar é em gramas. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Agora vamos ao seguinte, ó. Eu vou passar um negócio aqui chamado... Agora eu vou explicar para vocês o que é esse mol. E também vou explicar depois o que é a constante de Avogadro certinho. Só que, agora eu lembrei, só que antes de passar o mol, eu preciso passar um negócio aqui agora que eu lembrei, chamado volume molar. Se massa molar é a massa de 1 mol, o que é volume molar? É o volume... É o volume de 1 mol, tá? De 1 mol, tá? E esse volume, ele é constante. Então, eu vou anotar aqui, ó, 1 mol, ele ocupa sempre o volume de 22,4 litros. Sempre não. Nas CNTPs, tá? Que falam. O que seria CNTP? Eu vou anotar aqui, ó. Então, ó, 1 mol equivale a 22,4 litros sempre que estiver nas CNTP. O que seria CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais de temperatura e pressão são 0 graus Celsius e 0 graus Celsius de temperatura e 1 atm de pressão. Tranquilo? Agora nós vamos para o mol. Agora, o que seria o mol? Pessoal, nós temos as unidades, não temos? Grama, quilograma, litros. Na química, nós usamos falar mol, tá? Então, o mol é uma unidade que expressa... O que a química estuda, pessoal, que eu falei no primeiro dia de aula? O que a química estuda? Alguém lembra? A matéria e suas transformações. Então, o mol é uma unidade que expressa a quantidade de matéria. Quantidade de matéria.
Vocês concordam comigo que a grama também expressa a quantidade de matéria? Eu tenho 10 gramas, 20 gramas. O mol também vai expressar a quantidade de matéria. Eu tenho 1 mol, 2 mols, 3 mols e assim por diante. Tá? Aí agora, ó, é o seguinte, ó. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter essa regra aqui, ó, que 1 mol ele equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Aí aqui, pessoal, ó, seria 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons e etc. Mas eu não vou colocar aqui que não cabe, tá? Ele vai equivaler também à massa molar. E ele vai equivaler também ao... Deixa eu escrever mais para o meio aqui, tá? Senão vai ficar... Ó. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, etc. Ele equivale à massa molar. E ele equivale também ao volume molar. Quanto que é o volume molar? 22,4. Então, isso, colocar aqui, ó, 22,4 litros, tá? Então é o seguinte, ó, vamos refletir aqui um pouquinho. Vocês concordam comigo que átomos e moléculas são coisas muito pequenas? Sim ou não? Se o átomo e uma molécula são coisas muito pequenas, eu tenho que pegar uma quantidade muito grande de átomos e moléculas para poder dar uma quantidade de gramas, não é isso? Então, quanto que é essa quantidade muito grande que eu tenho que pegar para dar uma quantidade em gramas? É essa constante aqui, chamada constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 é como se eu colocasse isso aqui, ó, 6 e um monte de zero aqui, ó, até chegar na potência de quanto? De 23. Então eu tenho que pegar bastante átomos e bastante moléculas para equivaler a uma massa em gramas, tá? Então a constante de Avogadro é isso. E o que é um mol? Um mol é uma quantidade padronizada para poder facilitar os cálculos químicos. Ao invés de eu estar escrevendo toda hora 6 vezes 10 a 23, eu vou falar o quê? 1 mol. Tranquilo? E esse mol equivale aos 6 vezes 10 a 23, que equivale à massa molar, que é a massa em gramas, e equivale ao volume molar, que é 22,4 litros. Tranquilo? Vamos fazer aqui, ó, como é que ficaria aqui um exemplo da água. Um exemplo aqui para a água. Ó, vou colocar aqui, ó, 1 mol. No caso, nós temos 6 bilhões de átomos, né? Isso. Isso, ó. Olha aqui, ó. 1 mol de água vai ter quanto? 6, exatamente, Rafael, 6 sextilhões. 6 vezes 10 a 23. A água, pessoal, H2O, é um átomo ou uma molécula? Molécula, muito bem. Então aqui eu posso escrever 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale à massa molar da água. Quanto que é a massa molar da água? Que nós acabamos de fazer aqui. 18 gramas, tá? Então coloca aqui que a massa molar da água é 18 gramas. E isso aqui, ó, equivale ao seu volume molar, que é 22,4, tá? Esse 22,4 não muda, sempre é igual para todos, tá? 1 mol de qualquer coisa vai ter 22,4 litros, isso na CNTP. Tranquilo? Vamos fazer agora um exemplo. Deixa eu ver um exemplo que eu preparei para vocês, para nós fazermos. Ó, vamos imaginar aqui que eu tenho...
Vamos imaginar aqui que eu tenho uma barra de ouro. Barra de ouro. Tranquilo? E essa barra aqui, ó, ela pesa 20 gramas. Tranquilo? Então é o seguinte, ó, peguem aí a tabela periódica. Peguem a tabela periódica e olhem a massa atômica do ouro. Massa atômica do ouro. O ouro é AU, tá? 196,97. Isso, 196,97. Para poder facilitar o nosso cálculo aqui, eu vou aproximar para 200, tá? 200 unidades. Aí vamos imaginar agora que eu vou fazer essa seguinte pergunta aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui um asterisco. Calcule o número de mols e de átomos. Calcule o número de mol e de átomos na barra. Tranquilo? Então serão duas continhas, tá? Uma para o número de mol e uma para o número de átomos. Vamos fazer aqui, ó, a primeira continha aqui para o número de mols, tá? Usando a regrinha, ó, 1 mol de ouro, ó, 1 mol de ouro, AU, equivale a quanto aqui, ó, em termos de massa? Equivale a massa molar, certo? Quanto que é a massa molar do ouro? Se aqui é 200 unidades, eu posso falar que a massa molar dele vai ser quanto? 200 gramas. Isso. 200 gramas por mol. Então eu posso colocar aqui, ó, que 1 mol de ouro equivale a quanto? 200 gramas, certo? Só que o exercício, ó, ele quer saber o número de mols na barra. Essa barra aqui, ó, ela só tem quantas gramas, essa barrinha? 20 gramas, certo? Então coloca aqui, ó, 20 gramas para... Pode falar. Para ficar grama embaixo de grama. E aqui do outro lado, o que eu vou colocar, pessoal? Vou colocar X, ó. O X é embaixo do mol. Por que o X é embaixo do mol? Porque o mol, pessoal, foi a pergunta do exercício, tá? Resolvendo isso aqui, vai ficar como? Multiplica cruzado, né? 200x igual a 1 vezes 20. Eu vou colocar direto 20, tá? X igual a 20. O 200 está multiplicando, passa dividindo. X vai dar quanto? 20 dividido por 200. 0,1. 0,1 o que, pessoal? Eu posso colocar aqui na frente. Mol. O X está embaixo de mol, não tá? Ó. Então a resposta do X aqui tem que sair mol. Tá? Então é 0,1 mols de ouro, de AU. Tranquilo? O que eu tenho que fazer agora? Um cálculo para o número do quê? De átomos, certo? Para pegar os átomos, pessoal, eu tenho que pegar isso aqui, ó, a constante de Avogadro. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos
eles equivalem à massa molar. Quanto que é a massa molar do ouro? 200 gramas. Então, coloca aqui 200 gramas. Só que ele quer saber a quantidade de átomos na barra. E na barra eu só tenho 20 gramas. Então, venho, coloco aqui 20 gramas. E aqui eu coloco o X embaixo dos átomos. Por que o X embaixo dos átomos? Porque átomos foi a pergunta. Tranquilo? Como que eu resolvo isso aqui? Multiplica, cruzado. Aqui vai ficar 200 vezes X igual a 20 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Aqui vai ficar 200 vezes X. Como que eu resolvo isso aqui, pessoal? Ó, 20 vezes 6. Ou eu posso fazer assim, ó. Fazer o seguinte, ó. Para poder facilitar aqui na simplificação, ó. Eu vou isolar o X. Aqui eu vou manter o 20 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 e vou passar o 200 o quê? Dividindo. Certo? O que eu posso fazer aqui para simplificar, cortar? Falem aí. Posso cortar quem aqui? Um zero de cima, eu corto com zero de baixo, certo? Agora, ó, para poder simplificar aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Vocês concordam comigo que 2 dividido por 2 dá quanto? 2 dividido por 2 dá 1. E 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Certo? Então aqui sobrou, ó, X igual a 6 dividido por 10 vezes 10 elevado a 23. X igual a quanto aqui, ó? Mesma coisa daquele outro que eu fiz na outra lousa, ó. Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? Um só. Então a vírgula está aqui, ó. Como aqui eu só tenho um zero, eu vou cortar ele e andar a vírgula para cá, ó. Então isso aqui vai dar 0,6 vezes 10 elevado a 23. Pessoal, algumas pessoas não entendem por que nós fazemos essas simplificações. Vocês perceberam que simplificando eu não precisei fazer conta? Porque se eu não simplificasse, eu ia ter que fazer o quê? 20 vezes 6, que vai dar 120, e depois pegar 120 e dividir por quanto? Por 200. Quem tem as simplificações treinadas é mais fácil, ó, porque ele vai fazer menos cálculos na mão, tá? Aqui para poder terminar, pessoal, ó. Isso aqui é uma potência de 10, uma notação científica. O resultado final de uma notação científica, ó, vou anotar aqui para vocês, ó. Ele tem que ser sempre entre 1 e 10, tá? 0,6 está entre 1 e 10? Não, o 0,6 não está entre 1 e 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar a vírgula para poder esse número ficar entre 1 e 10. A regrinha é o seguinte, ó. Não sei se vocês já aprenderam isso, ó. Passar aqui, ó. Vírgula para direita. Até fazer de outra cor, ó. Vírgula para a direita. O que nós temos que fazer? Diminui a potência. Tá, ó, deixei de vermelhinho, ó. Vírgula para a direita diminui a potência. Agora, se a vírgula para a direita diminui a potência, a vírgula para a esquerda, o que acontece? Aumenta, tá? Vírgula para a esquerda aumenta a potência.
Então aqui, ó, o que nós vamos fazer, ó? Para esse número aqui ficar entre 1 e 10, essa vírgula vai ter que sair daqui e vir para cá, ó. Por que ela vir para cá, para a direita? Porque aí ele vira número 6. E 6 é um valor entre 1 e 10, tá? Só que como a vírgula andou para a direita, vírgula para a direita diminui a potência. Então eu vou repetir aqui o 10. E a potência aqui era quanto, pessoal? Era 23. Eu vou diminuir e vai ficar quanto? Vou diminuir uma unidade. Por que uma unidade? Porque ela andou uma casa só. Se ela andasse 2 casas, eu diminuía 2 unidades. Se ela andasse 3 unidades, tá? Então aqui eu venho e coloco, diminui uma unidade, ela vai ficar 6 vezes 2 elevado, 6 vezes 10 elevado a 22. 22 o que eu vou escrever? Ó, o meu x está embaixo de átomos. Então aqui na frente, isso aqui, expiação fora. Aqui na frente eu vou escrever, ó, eita, arruma um, solta o outro. 6 vezes 10 elevado a 22, aí aqui na frente eu vou escrever átomos, tá? Chegamos à nossa resposta final aqui. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente terminar hoje. Deixa eu lembrar aqui o exemplo que eu peguei, a do ácido sulfúrico, tá? Então imagina o seguinte, ó, que eu tenho H2SO4, que é conhecido como, vou escrever mais para baixo um pouquinho. Eu tenho H2SO4, que é conhecido como ácido sulfúrico. E eu tenho uma quantidade de ácido sulfúrico, uma massa equivalente a 49 gramas, tá? Aí vamos pensar o seguinte, ó, vou fazer algumas perguntas ali para vocês, ó. Ele quer saber aqui, quantos mol de H2SO4, tá? Ele quer saber aqui quantos mols de átomos de hidrogênio, e ele quer saber aqui quantos átomos de oxigênio, tá? São 3 perguntas. Quantos mols de ácido sulfúrico, quantos mols de átomos de hidrogênio e quantos átomos de oxigênio. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é calcular a massa molar dele, tá? A massa molar dele aqui nós temos hidrogênio, enxofre e oxigênio. Olhando na tabela periódica, o hidrogênio é 1 grama, enxofre é 32 gramas e o oxigênio é 16 gramas. Hidrogênio vezes 2, enxofre vezes 1, oxigênio vezes 4. Aqui vai ficar 2, 32, e aqui vai ficar 64. Somando tudo vai dar 98 gramas por mol. Tranquilo?
Como que nós vamos montar a primeira regrinha de 3 aí? Vai ficar como? Ele quer saber, olha a pergunta, ó, o que ele quer saber? Quantos mols de ácido sulfúrico? 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, equivale à sua massa molar. Quanto que é a massa molar do ácido sulfúrico? Que eu acabei de calcular. 98 gramas. Isso. Coloca só 98 gramas, tá? Só que aqui no meu recipiente aqui do exercício, ó, ele usou só quantas gramas de ácido sulfúrico? 49 gramas. E aqui eu vou colocar o X embaixo do mol. Por que X embaixo do mol? Porque o mol foi a pergunta. Tá? Então aqui vai ficar 98x igual 1 vezes 49 dá 49. X igual a 49 dividido por 98. 49 dividido por 98 dá meio. Então nós chegamos num resultado aí que de meio mol de ácido sulfúrico. Tranquilo? Agora outra pergunta aí, ó. Quantos mols de átomos de hidrogênio, tá? Cuidado que aqui a pergunta é diferente, ó. Quando ele falar quantos mols, se ele falar só mol, eu vou fazer dessa maneira aqui. Quando ele falar quantos mols de átomos, é outra maneira de fazer, tá? Quando ele falar quantos mols é uma maneira, quantos mols de átomos é outra maneira, tá? Então pensa aqui comigo, ó. Posso fazer assim, ó. 1 mol de ácido sulfúrico. Como que eu vou saber esse mol de átomos, pessoal? Eu vou olhar na molécula aqui, ó. Ele quer saber do hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Então eu posso colocar aqui, ó, 2 mols de átomo. 2 mols de hidrogênio. Hidrogênio é um átomo. Tranquilo? Quanto que nós acabamos de calcular aqui? Meio mol de ácido sulfúrico, não é isso? Então aqui vai ficar meio mol de ácido sulfúrico. Ó, ácido sulfúrico embaixo de ácido sulfúrico. Mols de hidrogênio foi a pergunta. Então, embaixo de mol de hidrogênio, eu coloco o X. Tá? 1 vezes X dá quanto? X igual a meio vezes 2. Meio vezes 2. X, ó, vai ser igual. Meio vezes 2 dá 1. Então, é 1 mol de hidrogênio. Professor, tem outra maneira de fazer isso aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Tem. Se eu fizer assim, pessoal, ó. Se eu fizer assim, ó. 2 mols de hidrogênio, tá para quantas gramas de ácido sulfúrico? 98, certo? 49 vai estar para quanto? Para X, tá? Também vai dar quanto? 1 mol de hidrogênio, tranquilo? Dá o mesmo resultado, tá? Agora vamos fazer a última pergunta. Se tiverem com a internet estável, se por favor puderem tirar as coisas da tela, já me deu para fazer. Repete, Rafael, que eu não entendi. Não é para os alunos tirarem o print da tela, porque eu não estou enxergando quase nada, porque a minha internet está ruim. Ah, sim. Aí se alguém quiser aí... Pessoal, manda alguma foto pro Rafael, porque a internet dele tá ruim, tá? Da lousa. Tira um print aí e manda, tá? Agora vamos para a última ali, pessoal. Quantos átomos de oxigênio, ó? Fazer assim, ó. 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4. Eu tenho quantas gramas aqui? Ó, a massa da tabela periódica do H2SO4 é quanto?
98 gramas. Só que aqui ele quer saber para quanto? Quer saber para 49. Então, 49 gramas. E aqui vai ficar o quê? X, tá? Multiplica o quê aqui? Cruzado de novo, né? Multiplica cruzado, vai ficar assim, ó. 98 vezes x igual a 49 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Eu vou continuar do outro lado aqui, que ali não vai caber. Então, continuando aqui, ó, posso colocar assim, ó, x igual, aí lá tá 49 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Aí eu passo o 98, que estava multiplicando, ele vem dividindo. Pessoal, como que eu posso simplificar isso aqui? Ó, vocês concordam comigo que 49 é a metade de 98? Se 49 é a metade de 98, eu posso dividir os dois por 2, tá? Vou dividir os dois por 49, desculpa, tá? Vou dividir os dois por 49. 49 dividido por 49 sobra 1. 98 dividido por 49 sobra 2. Tranquilo? Eu dividi os dois por 49. 49 por 49 dá 1. 98 por 49 dá 2. Agora eu faço isso aqui, ó. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Tranquilo? Então aqui sobrou que x é igual a 3 vezes 10 elevado a 23. Tá? Quem não consegue fazer assim, pessoal, pode fazer 49 vezes 6, vai dar um resultado. Pega esse resultado e divide por quanto? Por 98, vai dar 3. Tranquilo? O que eu escrevo aqui no x, ó? O meu x aqui estava embaixo de moléculas de ácido sulfúrico. Então aqui vai dar 3 vezes 10 na 23 moléculas de H2SO4. Aí vocês podem me falar, professor, o senhor fez errado. Por quê? Porque ele não quer saber moléculas de ácido sulfúrico, ele quer saber átomos de oxigênio nessa molécula, tá? Então aqui, ó, olha aqui, ó, uma molécula de ácido sulfúrico. Eu tenho quantos átomos de oxigênio em uma molécula de ácido sulfúrico? Em uma molécula de ácido sulfúrico eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então coloca aqui na frente, ó, 4 átomos de oxigênio. Só que eu calculei quantas moléculas de ácido sulfúrico naquela massa de 49 gramas. Eu calculei 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. E eu quero saber quantos átomos eu tenho lá. Então, x aqui. Multiplica cruzado de novo. Vezes x dá x. E aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 10 a 23. Quatro vezes 3 dá quanto? Dá 12. 12 vezes 10 a 23. Posso deixar o 12? Que vocês... Não, tem que ser entre 1 e 10. O 12 passou de 10, tá? Então, no caso aqui, ó, a vírgula está aqui. Ela vai andar para cá, ó. Ela vai andar para a esquerda ou para a direita?
Se ela está aqui, vem para cá, ela vai andar para a esquerda, tá? Se ela anda para a esquerda, a potência aumenta. Então aqui era 23, vai ficar quanto? 24. Então fica 1,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Vamos fazer exercícios agora, tá? Só apagar do outro lado aqui. Deixa eu ligar o projetor. Página 64. Página 64, exercício 1. Então acompanhe aí, ó. Sabendo-se que a massa atômica da prata é igual a 108 unidades, assinale a alternativa incorreta. Marca aí, ó. Ele quer a alternativa incorreta. Tá? Letra A. Um átomo de prata tem a massa de 108 unidades. Está correto, tá? Não marca que ele quer errado. Letra B. Um átomo de prata tem sua massa 108 vezes maior que a massa do átomo de carbono 12. Não é 108 vezes maior que a massa do átomo de carbono 12. É 108 vezes maior que 1 sobre 12, tá? 1 sobre 12 do carbono 12, tá? Então essa é a errada. Anotem aí e arrumem. As outras estão certas, ó. A letra C é arrumando a letra B, ó. Um átomo de prata tem sua massa 108 vezes maior que 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono 12. Foi o que eu coloquei aqui. Letra D. Um átomo de prata tem sua massa 9 vezes maior que a massa do carbono 12. Essa tá certo, por quê? 9 vezes 12 vai dar os 108. Então é 9 vezes maior que o carbono 12. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos fazer a 2 para terminar? Professor, pode por falar. que 1 sobre 12? Porque lembra lá no início da aula lá que uma unidade, ó, quando ele coloca esse 1U aqui, ó, 1 significa o quê? 1 sobre 12 do carbono, o quê? 12. Então, se eu tenho 108, eu vou ter o quê? 108 vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Então, ela é 108 vezes maior que 1 sobre 12 do carbono 12. Tranquilo? Eu tinha esquecido dessa parte. É uma pegadinha, tá? Vamos pro 2, para terminar rapidinho.
Exercício 2, ó. Em 1815, o médico inglês William Prout formulou a hipótese de que as massas atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam a um múltiplo inteiro da massa atômica do hidrogênio. Já está comprovado, porém, que o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa é fracionária. Os isótopos do cloro de massas atômicas, marca aí, ó. Ele está falando do cloro, massas atômicas 35 e 37. Estão presentes na natureza, respectivamente, nas porcentagens de. Então vamos lá, ó. Ele quer saber quantos porcentos tem do cloro 35 e quantos porcentos tem do cloro 37. Primeira coisa que vocês vão fazer, ó, peguem a tabela aí e olhem a massa atômica do cloro. Nós calculamos lá no início da aula, 35,5 unidades, tá? Então, essa massa atômica aqui vai ficar 35,5 igual ao cloro 35 vezes, eu vou chamar de X, tá? Ó. Esse aqui eu vou chamar de X%, tem X% dele. E esse aqui eu vou chamar de Y%, tá? Então, vai ser 35 vezes X% mais 37 vezes Y%. Nós vamos dividir por quanto? Por 100. Tranquilo? Isso aqui pode ficar assim, ó. Esse 100 tá dividindo, passa o quê? Multiplicando. Então, é 35,5 vezes 100 igual a 35x mais 37y. 35,5 vezes 100 dá 3.550, igual a 35x mais 37y. O que eu faço agora? Lembra que, ó, porcentagem, ó, o total sempre de uma porcentagem é igual a quanto? O total? 100, né? Então, x mais y aí, ó, é igual a 100. Isolando o x, nós vamos ficar aqui, x é igual a 100 menos y, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, 3.550 igual. Aí, agora, pessoal, ó, no lugar do x, ó, o que eu vou colocar no lugar do x? Vou colocar 100 menos y, né? Tomar uma água que eu tô com a garganta seca. Tanto falar. Não é coronavírus. Vai ficar assim, ó, 35 vezes, aí abre parênteses, coloca 100 menos o y, mais 37y, tá? Que vai ficar 3.550 igual. Vou fazer chuveirinho aqui, ó, 35 vezes 100 e 35 vezes y. Então, aqui 35 vezes 100 dá 3.500, menos 35 vezes y dá 35y, mais 37y. Tranquilo? Aí aqui vai ficar assim, ó. Esse 3.500 aqui, ó, ele tá positivo, vem pra cá o quê? Negativo. Negativo. Então, vai ficar 3.550 menos 3.500 igual a menos 35y mais 37y. Ó, 3.550 menos 3.500 sobra quanto? Sobra 50. 37y positivo menos 35y vai sobrar quanto? 2y. Então, eu posso colocar que y é igual
Y é igual a 50 dividido por quanto? Por 2, né, ó. O 50 tá aqui, passa para lá dividindo, né, ó. Na verdade, desculpa, o 2 está aqui multiplicando, falei errado. O 2 está aqui multiplicando, vem dividindo, por isso que ele vem para baixo, tá? Então, esse Y aqui vai dar 25%. Se o Y deu 25%, quanto que vai dar o X? 75. Isso, 75. Tem essa alternativa aí? Letra? Isso, letra C. Muito bem. Pessoal, nós vamos voltar com as aulas só semana que vem, tá? Só segunda-feira. Aí tem as 2 últimas aulas agora. Aí só segunda-feira. Nós temos esse feriado aí. Aproveitem para dar uma descansada. E se tiver um tempo, tiver de boa, pode resolver esses exercícios aí, os outros, tá? Tudo baseado em cima dessa aula. Tranquilo? Boa Páscoa a todos e bom descanso, tá? Até mais.